Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje estou, pela segunda vez, com essa maravilhosa Tatiana Bello, que é super conhecida nessa cidade, famosa. Chamei hoje de novo porque eu quero que você fale um pouquinho mais sobre você dessa vez, sobre seus projetos, que eu sei que tem muita coisa rolando por aqui. Se apresente primeiro pra gente, pra todo mundo saber quem você é. Sim. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, doutora Maísa. Sim, Tatiane Bello resolveu finalizar 2025 com altas aventuras. Então, desde que a gente conversou a última vez, doutora, eu já lancei 2 livros em coautoria, eu abri mais uma empresa, eu decolei o meu salão, e enfim, tem muita coisa boa acontecendo que estavam realmente previstas, pelo menos a metade, aí para o começo de 2026. Mas eu acredito que quando surge a oportunidade, não dá para deixar escapar. Eu sei que assim como eu, você também tem essa opinião. Tá, vamos aproveitar que a maré tá boa e vamos fazer acontecer. Hoje, você, mãe, empresária, tudo, como que você concilia isso? Então, sabe que esses dias eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Que você admira muito quem faz acontecer e ainda é mãe, né? Porque você faz tudo que faz, mas não tem essa parte da sua vida pessoal, né? Que é a maternidade. Hoje, inclusive, eu deixei assim com o coração apertado, porque não tá boazinha, tá com febre, mas eu acredito que tem um propósito maior, que é um futuro melhor para ela, né? Então a gente acaba dando jeito. E é claro que a própria doutora Maísa que cuida de mim para poder ter essa performance. Então, volte bem, doutora, não tô boazinha, vamos dar uma olhada para ver como é que tá as vitaminas e aí a gente repõe, mas isso é essencial, né, doutora? Então, desde que você me ensinou a cuidar assim da minha saúde no geral, né, junto com o exercício físico, mas também as vitaminas em si, sempre dar uma olhada, e eu não deixei de fazer, e isso mantém essa minha eu ia falar alta performance, mas eu acho que seria muito forte. Mas esse meu entusiasmo para fazer acontecer, eu acredito que eu posso alcançar assim, uma alta performance em breve. Não estou exatamente ali, mas eu estou no caminho. Eu me sinto bem, assim, eu me sinto pronta para encarar os desafios e as adversidades que a gente sabe que existem no meio do empreendedorismo, mas realmente com a cabeça erguida e vai e faz acontecer. E é claro que isso é junto, assim, é muito ligado com a nossa saúde física e mental. E não tem como, né, a gente desligar o corpo e achar que só a mente vai fazer tudo. Não faz. Pessoas de alta performance precisam que seus corpos também estejam em alta performance, senão isso não vai, cada um vai para um lado. Exatamente, e eu sinto isso bastante quando eu resbalo ali na ausência da academia, que às vezes acontece, né, tenho viajado bastante, e aí eu sinto que parece que o corpo tá pedindo para ficar mais acomodado. Eu falo, não, vamos lá, vamos exercitar para poder animar. Pensando em questão de inspiração, você que hoje é uma mulher que inspira outras mulheres a fazerem o que elas querem fazer, serem donas do próprio negócio, o que, na sua opinião, uma pessoa precisa para inspirar? Primeiro de tudo, assim, identificar qual é o seu propósito de vida. Porque já passaram muitas mulheres, assim, no meu escritório que queriam fazer tanto análise de perfil comportamental como um processo de autoconhecimento e tal, e a fala delas é sempre, quase na maioria das vezes, é assim, eu admiro muito a forma como você incentiva as mulheres a fazer acontecer, e eu gostaria de ser assim também, de incentivar, de inspirar, mas não é todo mundo que tem essa pegada mais ousada. Então, a partir do momento que a gente identifica o próprio propósito de vida, as coisas acontecem naturalmente. Não tem uma receita para você ler e falar, eu vou seguir isso aqui. Não. Tem que vir lá do coração mesmo. Nossa, as coisas estão acontecendo quando eu percebi, e foi assim que aconteceu comigo. Em nenhum momento lá atrás eu falei, eu quero ser referência para as pessoas com isso que eu aplico. Não, as coisas foram acontecendo e eu fui gostando daquilo, tanto de feedback como de ser referência, e as pessoas falam assim, eu tô fazendo isso porque eu vi que você fez também. Eu falo, nossa, isso é legal.
isso assim, pra mim a tipologia comportamental chama atenção, né? Tem pessoas que não gostam disso, por isso que eu falo que tem que se autoconhecer também. E aí aquilo foi me inspirando a sempre fazer acontecer. O que tem também um peso muito grande, sabe, doutora? Porque a partir do momento que a gente serve de inspiração para outras pessoas, seja homens, mulheres, tem uma certa responsabilidade aí grande, porque é como se enxergassem a gente como, não pode errar, não pode andar fora da linha. Eu tenho um salão de beleza, eu não posso ir no meu salão com o cabelo desarrumado, eu não posso andar sem maquiagem no supermercado porque eu sou maquiadora, então a cobrança das pessoas acaba sendo um pouco alta. E eu me sinto muito bem, assim, por exemplo, se eu tenho que ir no mercado de chinelo, sem maquiagem, com o cabelo bagunçado, porque eu tenho que resolver alguma coisa rápida, pra mim tá tudo tranquilo. Eu tenho minha autoestima ok, eu sei que isso não vai descrever exatamente quem é a Tatiane, mas a partir do momento que eu sou referência para algumas pessoas, eu entendo que isso faz parte também. Então tem esse pós e contra aí que tem que sempre dar uma analisada para ver se realmente é isso que a pessoa quer. Se realmente é isso que que faz sentido para a pessoa. A partir do momento que você coloca, né, você se coloca à frente de qualquer coisa, você tem que também estar aberto a receber elogios e críticas. Exatamente. Não é impossível alguém agradar todo mundo, né? Ou vai agradar todo mundo, só que você tem. Acho que o segredo é esse, você estar aberto a receber o que realmente vai agregar e vai ser uma crítica construtiva e o que realmente não faz parte. Exatamente. E nesse processo de autodesenvolvimento, auto tudo, né? Que engloba muita coisa, aprende-se muito a receber feedback negativo, principalmente. Então, eu sou uma pessoa um tanto teimosa. E essa minha teimosia tem me ensinado muito. Porque as pessoas chegarem assim e jogar alguma coisa que vai contra o que você acha que está fazendo, que seria um feedback negativo, né, referente a tal situação, o meu eu interior puxa para minha autodefesa. Então, assim, tô falando muito abertamente de coisas muito íntimas, assim, porque é algo que precisa ser dito mesmo. E isso acaba pegando um pouco, sabe? Então, eu venho trabalhando isso em mim, mas eu faço exame de autoconsciência ali para poder, não, mas espera aí, será que realmente eu não fiz errado? Será que realmente o outro caminho seria melhor? Será que aquele feedback que a pessoa deu é algo que é a opinião dela e não vai impactar no meu desenvolvimento e eu sigo fazendo assim? Ou realmente é algo que vale a pena dar uma olhada? Então, nos treinamentos que eu tenho feito, vem muito essa questão da autorresponsabilidade, da inteligência emocional para saber lidar com o que o outro fala, com o que o outro interpreta. E outra, existem pessoas que a gente dá liberdade para poder falar e dar feedback, e existem pessoas que não contribuíram com nada nunca e querem também, né, falar. Aí vai de cada um analisar o que pondera, o que não pondera, mas eu procuro colocar sempre na mesa assim, e olhar qual é o melhor cenário. Não, realmente não tá sendo legal isso, vou melhorar. E eu falo pro meu time isso, sabe? Que a gente precisa ter essa humildade de saber ouvir, de analisar, de ver se realmente aquilo faz sentido ou não. Se vê que precisa melhorar, ok, baixar a guarda, melhorar. Hoje eu tenho os meus mentores que sempre me resgatam, eu sou mentora de pessoas que eu procuro resgatar. Ninguém é dono da razão, cada um pensa de uma forma, mas eu acredito que, no modo geral, para coerência de vida, a gente precisa ouvir, sim. Precisa ter pessoas de confiança que possam estar ali falando abertamente, dando o seu ponto de vista, sua opinião referente àquilo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E a gente precisa desse feedback, né? Muito. Às vezes a gente não consegue se enxergar. E eu acho que entra muito bem no que você faz a análise do perfil comportamental. Sim. De entender quem você é, como lidar com você e como lidar com o outro que é diferente de você. Então, eu acho que, pensando nessa parte do que você faz da análise, o que você acha hoje por que as pessoas deveriam fazer? A análise do perfil comportamental, nossa, é essencial para poder se autoconhecer e identificar o porquê de certas ações e reações. Então, vamos falar ali do feedback, como a gente estava falando, né? Existe um padrão comportamental
que ele não aceita de jeito nenhum a opinião alheia. E isso tá na essência dele. Quer dizer que ele vai seguir não aceitando? Não. Se ele fizer uma análise de perfil comportamental e aceitar uma devolutiva do analista de uma forma muito franca, assim, muito verdadeira, olha, você é dessa forma. Primeiro que para essa pessoa que está ouvindo, se já é difícil ouvir do analista, você é dessa forma, parece que eles olham assim pra gente e falam, viu, você nem me conhece. Não, mas é que são essas respostas aqui, você mesmo deu. Então aqui eu não tô adivinhando o que você é. E a partir desse resumo de quem é você, que daí sai o relatório, acaba quebrando as pernas, sabe? Dessas pessoas que são mais difíceis, assim, de lidar. E eles não são... não vamos taxar assim, a pessoa é muito difícil de lidar e pronto, acabou, e é assim. Não. É o meio onde convive, são as pessoas que estão ao seu redor, é o ecossistema e também é a essência. Então existe ali o perfil comportamental natural e o perfil comportamental adaptado. Então tem muitas pessoas que são, por exemplo, conforme estável no natural, extremamente conforme estável, mas diante de certas circunstâncias da vida tiveram que ficar mais influente, mais dominante, tiveram que tomar peito de algumas situações, porque ou fazia ou não fazia, e aí no adaptado ficou totalmente oposto, ficou dominante e influente. Então é uma briga interna, assim, porque no natural dele é muito desconfortável sentar aqui e dar uma entrevista, é muito desconfortável ter que falar em público, apresentar um trabalho na faculdade, é extremamente desconfortável. Mas consegue fazer sim. Consegue fazer porque a vida ensinou, porque não tinha outra opção, porque teve que fazer acontecer. Mas isso pode causar várias fraturas emocionais. Então, a pessoa pode ficar bloqueada por algumas situações. Eu até falo em público, mas não pode ter nenhum conhecido ali. Eu até vou dar uma entrevista, mas não pode ser ao vivo de jeito nenhum. Então, são questões ali de crenças, de bloqueios, por causa da vivência, por tudo que passou, por tudo que aconteceu. Então, as pessoas podem sim ser natural de uma forma e não adaptado totalmente de outra forma, sem bloqueio nenhum, sem nenhuma fratura emocional, mas é um trabalho que tem que ser feito de muita assim, abertura, tanto da pessoa que está procurando pela análise de perfil, quanto do analista. E é muito difícil ter esse autoconhecimento, por isso que às vezes precisa. Eu identifico isso muito em mim. No meu âmbito particular, sou de uma forma, no meu âmbito profissional, sou de outra forma, e tá tudo bem, porque eu sei que as coisas são diferentes e para cada momento eu preciso ser de uma forma diferente. Sim. Mas às vezes é muito difícil para algumas pessoas entender isso e achar que não, eu preciso mudar radicalmente quem eu sou para trabalhar com isso. Não precisa mudar radicalmente quem você é, você precisa se adaptar. Exatamente, por isso que ele chama de perfil adaptado. Então, em momento de fragilidade, sob pressão, estresse, acaba vindo ali a tua essência e fala mais alto, porque é o teu natural. Mas consegue sim trabalhar no adaptado, mesmo estando um pouco sob pressão, mas se tiver a inteligência emocional junto. Por isso que toda devolutiva de análise de perfil comportamental eu trago a conscientização da inteligência emocional. Porque é muito desconfortável para um dominante e influente ter que se calar diante de algumas situações. Mas aquela situação ele tem que ficar quieto, ele não tem que falar. Tanto que a gente fala que o influente ele tende a ser o sem noção da turma. Porque ele chega, ele brinca, ele faz, mas tem momento que ele não tem que falar, que ele tem que ficar quietinho. Então, se ele tiver junto com toda essa bagagem de conhecimento, a inteligência emocional para saber agir da forma correta, no momento certo, com a pessoa certa, nossa, ele conquista tudo e todos. E a mesma coisa o conforme estável, que é extremamente tímido, extremamente calado, mas uma pessoa extremamente inteligente. E normalmente são lá o tio do TI, é o cara que fica atrás do computador, que fica mexendo em tudo, que sabe organizar, mas não coloca ele para ir lá apresentar aquilo que ele projetou, que ele fez ali, que ele se preparou muito tempo, que são planilhas e planilhas, e o cara desenvolve de uma maneira maravilhosa, aí chega o chefe e fala assim, agora eu quero que você apresente seu projeto lá para o resto da turma, que são 200 pessoas. O cara não vai, se ele não tiver inteligência emocional, ele não vai. Então, caminha junto. É inteligência emocional, com análise do perfil comportamental, o autoconhecimento, aí consegue chegar numa alta performance, com certeza, em todas as áreas. E você acha que realmente tem que querer fazer isso? Vou porque alguém me obrigou, não vai funcionar. Não vai. Vai com muita resistência.
Eu trabalho atualmente com uma empresa onde a gente faz periodicamente a análise de perfil, porque o adaptado sempre muda, para a gente ver ali se precisa mover cadeiras, se precisa mudar a função de alguém. E a metade dessa turma vai por obrigação. Para você ter uma ideia, tem devolutiva que eu chego a fazer assim em 10 minutos, porque vim aqui porque vim obrigada, eu já sei quem eu sou, só vamos cumprir o protocolo. E nossa, eu acho uma pena, assim, porque é uma ferramenta extraordinária. Tão bacana, tá ganhando essa ferramenta, nossa, e não tá aproveitando. Assim, a empresa tá se preocupando com a tua vida pessoal antes de se preocupar com o teu trabalho, porque é difícil o líder que hoje proporciona isso para a equipe. E uma devolutiva de análise de perfil comportamental, hoje, aqui na nossa região, tá na faixa dos R$800. Então, ganham e ficam assim, mas normalmente são aquelas pessoas que ou são um pouco mais velhas, que têm uma certa resistência, que sempre deu certo, por que agora querem mudar? Ninguém quer mudar ninguém. A função do analista é apresentar para você quem é você, pela visão dos outros, pela sua própria visão, né, conforme as suas respostas, e passar alguns exercícios de inteligência emocional para saber lidar com os desafios que você mesmo apresentou que tem. Então é muito legal, nossa, é surreal assim todo o processo, mas tem gente que não adianta, tem cabeça fechada e tá tudo certo, não é o momento de evoluir, a gente precisa respeitar isso também, né? Tem momento e momento, tem pessoas que, não, eu vivi sempre assim, tô bem assim, tá tudo certo, o que a gente pode fazer? Tem pessoas que nunca vão evoluir, né? Que vão continuar naquela mesma, se tá dando certo, ou se não, independente se não deu certo, não tem aquela vontade de querer realmente mudar. E essa conscientização, ela chegou aí, né, mais pro nosso conhecimento aí de uns 5 anos para cá. Também com as redes sociais, né, essas ferramentas maravilhosas que a gente consegue ter acesso a tudo. Então, se imagina para quem é mais velho, assim, 50 a mais. Para eles tudo isso é balela. Para eles tudo isso é coisa de coach, é coisa de quem quer tirar dinheiro da gente. Isso não existe. Então é muito delicado tentar entrar na mente deles e falar, olha, tem um caminho melhor, sim. Você não precisa viver estressado. Tem como você mudar esse cenário, tem como você baixar um pouco a guarda e ouvir mais. Mas é realmente muito delicado. Que bom que você veio hoje, eu quero agradecer a sua presença. Deixa pra gente as suas redes sociais, pra todo mundo, quem quiser também fazer uma análise de perfil comportamental, que tem muita gente precisando, né? Tem, recomendo, gente, façam. Então, meu Instagram é soultatibelo, lá vocês, tem um link lá que vocês conseguem ver todo esse meu trabalho de autodesenvolvimento, que é muito interessante. E lá também tem os canais do YouTube e tudo mais. E obrigada, Maísa. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu acredito que a gente falou. E se deixar, a gente podia ficar falando. Tranquilamente. Mas é assim, quando o papo bom, ele vai fluir bastante. Não fica lacuna, né? Exato. A ideia é a gente conversar. E eu sei que você ainda vai vir mais. Venho, com certeza. Obrigada. Yeah.